Olá pessoal, eu sou o Chef Bueno e hoje vim trazer uma receita super especial para vocês, que é a receita de panetone salgado. Então vem comigo que hoje tem receita muito boa nesse canal. Então vamos fazer a nossa massa. Então inicialmente vamos adicionar uma xícara de leite. Esse leite pode estar morno ou trabalhe com leite ou com todos os ingredientes em temperatura ambiente, tá? Então, qualquer um dos dois dá certo. O leite gelado vai inibir seu fermento e ele vai demorar mais para poder crescer. Em seguida, eu vou estar adicionando 3 colheres de açúcar, tá? Açúcar refinado. Também vou adicionar 3 unidades de ovos. Então, 3 unidades de ovos e também 2 unidades de gema. A gema do ovo, pessoal, ela é gordura. Gordura quer dizer o quê? Maciez para a nossa massa do panetone, tá bom? Mesmo sendo uma massa salgada, nós queremos uma massa macia, que rasgue, então que fique bem saborosa. E falando em sabor, então vou estar adicionando agora também a nossa margarina. Se você quiser usar azeite, pode utilizar azeite. Se quiser usar manteiga, pode usar manteiga. Gente, tá tão calor aqui na minha cozinha que derreteu a manteiga, parece que coloquei no micro-ondas, mas não, ela só ficou em temperatura ambiente enquanto eu estava almoçando, só para vocês terem ideia como que tá quente por aqui. Adicionado isso, agora sim eu vou estar entrando com um pacotinho de fermento seco, fermento biológico seco, tá? Se você utilizar do fresco, pessoal, vocês vão ter que estar trabalhando então com 30 gramas daquele fermento lá assim do fresco, tá? Que é aquele lá do padeiro que você compra na padaria. Mas se for desse seco, um pacotinho de 10 gramas dá tranquilamente para você trabalhar com ele. Então aqui eu só dou uma breve misturadinha só mesmo, para ela poder já começar a desenvolver. E agora eu vou entrar com a nossa farinha de trigo. A farinha de trigo é aquela farinha de trigo sem fermento e eu tenho aqui 5 xícaras de farinha de trigo. Eu sempre adiciono metade dessa farinha de trigo, dou uma misturada, então, aqui assim, eu dei uma boa misturadinha nela, tá? Pra que eu dou essa misturada? Porque eu quero já que a farinha de trigo envolva o nosso fermento. Ele fazendo isso, quando eu adicionar o sal, o fermento não vai ficar inibido, não vai ter um crescimento desacelerado, não vai matar o nosso fermento, tá bom? Então o fermento assim ele é bem delicado mesmo quando nós trabalhamos com ele, tá, gente? E agora eu vou adicionar o restante dessa nossa farinha de trigo. Aqui eu vou adicionar só mais uma metade só e eu vou mexer para poder conferir se já chegou no ponto que nós queremos para poder trabalhar com essa massa. Agora eu já vou aproveitar e vou colocar nosso sal. Então já que nosso fermento já está misturadinho ali. E agora mexe tudo novamente. E gente, eu vou te falar para vocês que cabe sim adicionar toda a farinha de trigo que nós temos. Então olha aqui como que a nossa massa tá. Ela tá úmida ainda, tá vendo? Então vou adicionar todo o restante da nossa farinha de trigo. E agora eu vou dar mais uma misturadinha e depois já vou virar ela sobre uma bancada. Como eu não quero que a nossa massa fique seca, então eu não vou colocar embaixo aqui para sovar a farinha de trigo. Então vamos deixar isso aqui do lado, E eu tenho aqui azeite, gente. Isso mesmo, azeite, tá? Azeite, óleo, você poderia estar colocando aqui. E eu estou untando nossa bancada para nós poder trabalhar. Eu aproveito um pouquinho dessa gordura, já passo um pouquinho na mão também. E agora é só virar essa massa sobre a bancada. E nós vamos colocar literalmente a mão na massa, tá? Se quiser, joga um pouquinho mais de azeite na sua mão. E é isso aí, agora é pegar e sovar a sua massa. Então, aquele processo. Pega a ponta da sua massa que tem aqui, nós vamos pegar, puxar ela para frente, puxa para trás, volta e vamos todo esse processo. Frente para trás, vai, sova e volta. E nós vamos sovando agora por volta de uns 8, 10 minutinhos, nós vamos sovando essa massa nossa, tá? Então vocês podem sovando. Vocês estão vendo assim que ela é bem grudenta, porque como eu falei, na batedeira é muito mais fácil. Mas eu prefiro ir na mão mesmo, que faz menos barulho, então eu gosto desse processo um pouquinho mais artesanal. Então eu vou sovando aqui e daqui a pouco vocês já vão ver o processo dela, como que ela está ficando, tá, gente? Gente, já estou um tempo sovando a nossa massa e olha aqui, ó, tá vendo?
ela tá grudando um pouquinho menos. Mas você deve estar pensando, essa massa tudo melequenta não vai dar muito certo. Bom, gente, eu tenho outro detalhe para falar para vocês que não acabou ainda os ingredientes da nossa receita. Ainda vou entrar ainda aqui com meia xícara de manteiga, gente. Isso sim, manteiga. Tá? Então no começo eu coloquei a margarina, mas agora eu vou entrar com manteiga aqui e vou continuar sovando, porque eu quero essa massa bem fofinha, bem úmida mesmo, como se fosse tipo um brioche, sabe? Então por isso que nós vamos adicionar bastante gordura nessa massa. Então ela é uma massa bem pesadinha mesmo, tá? Pesadinha, engordurada, gordurosa, mas é gostosa, tá, gente? Então, olha a melequinha que vai virando, tá vendo? Mas aí é só nós continuar com o processo. Confia no processo que vai dar certo, sabe? Então, só, gente. Então, aqui nosso processo aqui, assim, de sova dessa massa já tá ok, tá? Então, vocês estão vendo aqui que ela ficou uma massa bem macia mesmo. Não tá grudando muito na mão, porque nós estamos falando de uma massa rica em gordura, tá? Então, olha que coisa mais linda. O que eu vou fazer agora? Vamos pegar a nossa cumbuca novamente e vamos colocar a nossa massa aqui dentro para descansar. Lembrando sempre, quando nós vamos descansar, nós colocamos sempre um paninho em cima, para evitar que nenhum mosquito sente em cima, para não ressecar essa massa, tá bom? Se quiser colocar plástico filme, pode colocar também, mas aqui em cima, sem não, direto na massa, porque essa massa tem que crescer. No mínimo, ela vai dobrar de tamanho, então daqui a pouco nós já retornamos para poder conferir como que está ficando essa massa, como que ela cresceu mesmo. Deixei a nossa massa descansando 1 hora, gente, isso mesmo, 1 hora, e olha como ela cresceu, tá linda, tá uma massa bem amanteigada, olha como ela tá fofa. Essa massa é fofa demais, gente, vocês não têm ideia. Então agora sim, nós vamos agora despejar ela sobre a bancada. Então, novamente, vamos com a nossa gordura, o azeite aqui, vou dar uma espalhadinha aqui, e agora é só dar uma leve desgrudada aqui nas laterais com essa massa. Vocês veem assim, ela vira praticamente uma esponja, gente, de tão fofinha que é essa massa, de tão fermentada que ela tá, sabe? Então, uma massa linda demais mesmo, gente. É bem gostosa essa massa mesmo, quando de poder trabalhar com ela. Olha como ela fica fofinha. Fala ou não fala se essa massa é uma massa fofa, gente? E no caso aqui eu vou fazer 2 panetones, então agora eu vou pegar uma faca, vou cortar essa massa no meio. Vamos reservar uma dessa massa aqui nesse cantinho e vamos trabalhar com essa. O que eu gosto de fazer? Eu abro ela dessa forma. Então eu abro essa massa, mesmo puxando, vocês estão vendo assim como ela é tão fofinha que ela não rasga, ó. Olha o tanto que você puxa ela não vai rasgando, gente. Então, vamos colocar nosso recheio. No caso aqui, eu vou colocar um pouquinho de mussarela. Então, vai ficar um panetone salgado bem recheado. Um pouquinho de queijo provolone também. Aí você pode ir espalhando só, gente. Eu vou colocar um pouquinho aqui agora de linguiça calabresa. Vamos colocar azeitona. Azeitona verde fatiada e sem caroço, por favor, não quebre os dentinhos de nenhuma pessoa. E vamos colocar um pouquinho aqui também de parmesão. Então eu tô colocando 3 tipos de queijo aqui, gente. Agora o que eu faço? Eu vou dar uma espalhada. Tá vendo? Eu vou espalhar aqui pela massa mesmo. Ó, é uma leve espalhada mesmo, deixa a lateral dela assim com uma folguinha. Aqui, gente, uma coisa que eu adoro de adicionar em quase todas as minhas receitas, assim, é raspas de limão siciliano. Eu gosto de trazer esse elemento ácido, porque ele traz um equilíbrio para os sabores. Então, eu acho que fica muito gostoso. É um ingrediente, assim, maravilhoso. Vocês não têm ideia, assim, como que ele transforma qualquer comida mesmo. Então, eu coloquei todos eles. O que eu vou colocar também? Vou colocar alecrim. Então, vou tirar aqui algumas folhinhas de alecrim. Vou aqui agora só dar uma espalhadinha só na minha massa. O alecrim também, ele é super aromático, gente. Vai trazer um sabor maravilhoso para nossa receita. E agora, nós vamos fechando ela. Então, é só pegar aqui, ó. Você vai meio que enrolando a massa. Então aqui, ó, vamos enrolando. Enrolei tudo ela. Ok.
Agora, tá vendo que nós temos aqui, assim, ela tá meio que um cilindro, né? Nós vamos pegar ela e vamos agora enrolar em um dos sentidos. Então vai aqui enrolando também, novamente. Vai rosqueando assim. E agora nós temos a nossa massa boleada certinho, gente. Olha que legal. Tá vendo? É muito legal poder fazer essa massa assim, para poder fazer. Não é difícil, como vocês estão vendo. Só é um pouquinho mais trabalhoso se você não utilizar a batedeira, tá? Mas se quiser também utilizar a batedeira, pode utilizar, que vai facilitar a vida de vocês. E eu não julgo, não. Então aqui nós temos a nossa forminha, que ela é de papel. Ela é forneável, então vai pro forno. Vou colocar aqui nosso panetone aqui dentro. Aqui com o meu punho, eu vou só pegar aqui no meio da massa e vou dar uma apertadinha. Por quê? Se formou bolinha de ar aqui no meio, ele não vai ficar um panetone oco, tá? Então eu fiz assim, ele tirou esse vácuo de ar que poderia existir ali dentro. Então ele vai crescer bem uniforme essa massa. Para finalizar, gente, aqui, assim, o que eu gosto de fazer? Eu jogo um pouquinho de parmesão já. Eu jogo um pouquinho de parmesão aqui nessa parte. E depois eu jogo um pouquinho dos outros ingredientes. Então vamos supor aqui vou colocar um pouquinho de azeitona aqui, nessa parte aqui meio que espalhadinho. Vou colocar algumas calabresas aqui em cima também, para ela dar uma grudadinha. Pronto, aqui nós já temos um panetone salgado, prontinho para ir para a segunda etapa de descanso dele. Então, gente, já coloquei nossos panetone também dentro de uma forma, que depois facilita na hora de levar para assar, tá? E então é só nós pegar nosso paninho e vamos cobri-lo e deixar mais um tempinho de descanso. Daqui a pouco eu volto para vocês poderem ver como que ele cresceu bem legal e nós podemos mandar para assar. E já se passaram os 40 minutos, agora nós vamos ver como que ficou a nossa massa do panetone. Panetone. E olha como ele cresceu, gente, tá lindo. Tá uma massa fofinha. Olha que aeração que ficou essa massa. Então agora sim nós podemos levar ela para o forno para assar em forno pré-aquecido por no mínimo 10 minutos a 180 graus a 190 graus. Depende de como que seu forno é, tá? Então você que conhece seu forno vai saber qual temperatura que é melhor para você, tá bom? Mas então agora é isso, eu vou dar só um espaçamento um pouquinho maior entre os dois. Sobrou aqui um pouquinho de ervas, tomilho e o alecrim. Eu vou até deixar aqui mesmo na forma porque é aromático, vai fazer a casa ficar mais cheirosa ainda. E agora é só levar para assar e eu já volto com o resultado final. E os nossos panetones salgados estão prontos, gente. Olha que coisa mais linda que ficaram. Oh, não, olha aqui. Olha que coisa mais linda que ficou esses panetones, gente. Massa com cor, massa fofinha aqui, ó. Aperta aqui, você percebe que ela é uma massa fofa já, tá vendo, ó? Você vai apertando, você vai vendo que é uma massa bem fofinha. É uma massa aromática, porque você coloca especiarias. Então eu coloquei o alecrim, mas você pode colocar a especiaria que você quiser. Se quiser colocar orégano fresco, pode colocar. Se quiser colocar estragão, pode colocar. Se quiser colocar o que você quiser, é você que manda, porque a receita é sua, gente. Eu só passo uma sugestão de receita, mas vocês adaptem da melhor forma que for para vocês, tá? A melhor forma que condizer com a melhor forma que entrar para a realidade de vocês. Gente, só se lembre de um detalhe importante, que é não cortar o seu panetone, seja seu pão caseiro, quando ele estiver morno ou quente. Eu sei que é uma delícia, eu sei que aquela manteiguinha derretendo no pão quentinho é bom demais. Mas quando nós cortamos com um produto quente, uma massa aerada quente, ela vai acabar embatumando, então vai ficar aquela coisinha lá, sabe? Então, não, espera, aguenta um pouquinho a lombriguinha assim, segura ela um pouquinho para poder cortar, tá? De preferência sempre faquinha de serrinha, tá? Nossa massa não esfriou tanto, mas já vamos cortar já, né? Porque eu falo isso para vocês, mas eu não sigo. Então, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, tá bom, gente? Então vamos cortando aqui bem devagarzinho, delicadamente, né? Porque eu não quero que ela fique muito embatumado. E vamos ver o resultado final. Gente, olha que massa linda, hein? Queijinho aqui aparecendo. Você pode colocar mais recheio caso você queira, mas dá pra perceber que temos uma massa úmida aqui, né? Vocês estão vendo aqui sem a aparência dela? Então,
Agora sim, eu vou cortar mais um pedaço aqui agora para poder comer mesmo esse panetone. Caso você queira fazer um panetone mais carregado de recheio, pessoal, vocês podem colocar até 400 gramas por panetone, tá? Então tá na hora da verdade, né, gente? Vamos ver. Sério, gente, fica uma massa assim, uma massa espetacular. O recheio com provolone e parmesão, que aí o parmesão acaba trazendo aquele sabor do umami. Nossa, fica uma massa assim, ó, um panetone salgado mesmo assim, de respeito, sabe? Então façam na casa de vocês, me marquem lá no Instagram que eu compartilho também, o pessoal poder ver o produto que vocês estão fazendo e as receitas que vocês estão reproduzindo, tá? Gente, eu vou ficando por aqui, mas agradeço demais a companhia de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Vou indo nessa e fui!